Olá pessoal, chegamos à nossa última lição, o nosso último encontro. A lição número 20 vai falar sobre problemas de contagem e probabilidade. Estamos lá na página 117. Rapidamente ali, ele traz para vocês o princípio fundamental da contagem e da probabilidade. Falou em contagem, a gente está pensando nas chances ali de combinar, seja roupas, seja comida, vocês já trabalharam isso em outros anos, né? Enquanto a probabilidade é a chance de acontecer alguma coisa. O que acontece é que pode misturar as duas, às vezes, em uma única questão. Vamos olhar direto as questões e a gente vê o que faz? Então, acompanhem comigo, vamos para a página seguinte. Quero fazer com vocês a questão 3, lá na 119. A Heloísa tem 3 pares de tênis, 5 calças e 7 blusas. O total de modos como ela pode se vestir para sair é... Aqui é um caso clássico de princípio multiplicativo. Em vez de eu ficar desenhando e combinando cada uma dessas opções, eu posso simplesmente pegar o total de possibilidades, então são 3 pares de tênis, e vai multiplicar pelas 5 calças e vai multiplicar pelas 7 blusas. Quando eu fizer esta conta, já vai me dar o total de possibilidades, tá? Eu vou fazer ali primeiro 5 vezes 7, que vai dar 35, e 3 vezes 35, a gente chega aqui na alternativa A, 105. Bem simples, né, quando a gente faz com o princípio multiplicativo. Agora, imagina você desenhar 105 combinações, é muito trabalhoso, né? Então, é importante entender que basta você multiplicar. Agora, por exemplo, na questão a seguir, a questão 4. Para proteger o conteúdo do seu celular, o Pedro criou uma nova senha. Para isso, ele estabeleceu regras. Ter 4 dígitos distintos e ser formado pelos algarismos 1, 2, 3 e 4. A probabilidade dessa senha ser um número ímpar é... Então, antes de eu calcular a probabilidade de ser ímpar, eu precisava primeiro saber quais são todas as possibilidades. Porque daí eu tenho que ver quantos são ímpares, porque a probabilidade a gente faz o quê? Pega as chances que a gente tem de acontecer um evento e divide pelo total de possibilidades. E aqui, essas possibilidades, a gente vai usar o princípio multiplicativo. Lembra que eu comentei que a gente pode misturar? Então, primeiro vamos pensar quantas senhas ele pode formar. Primeira coisa, ele quer dígitos distintos, não vai ter repetição. E só tem 4 opções de escolha. Então, quando a gente pensa ali, por exemplo, que ele vai fazer a escolha desses números, no primeiro número que ele vai pôr na senha dele, ele tem 4 opções de escolha. Pode ser o 1, o 2, o 3 ou o 4. Então, ele tem 4 opções de escolha. Esse 4 que eu estou colocando aqui não é o algarismo, é a quantidade de opções. Como não pode repetir, eu já escolhi o primeiro. Quando eu for escolher o segundo dígito, eu não tenho mais 4. Agora eu tenho 3. Escolhi o segundo, não tenho mais 3 para o próximo. Tenho 2, tenho 1. Faz uma multiplicação aqui. Aí a gente vai descobrir que você tem 24 senhas distintas que você pode formar com apenas esses 4 algarismos, né? Sem repetir nenhum deles. Ok? Mas agora, o que a gente vai ter que ver? Tem uma restrição. Ele quer que seja ímpar. Como que a gente determina que um número é ímpar? A gente olha lá para o final, né? Então, quando eu tenho uma senha e ela tem que ser ímpar, aqui precisa ser ímpar. Então, eu começo sempre casos como esse, eu começo pela minha restrição. Em quantos números aqui, né? Quantos algarismos aqui eu tenho ímpar? O 1 ou o 3. Ou seja, eu tenho apenas 2 opções de escolha para finalizar esse número. Para ser ímpar, tem que terminar em 1 ou 3. Escolhi um aqui, vamos supor que eu escolhi o 3. Vai sobrar o 1, então ele vai voltar como possibilidades lá para o início. Então aqui eu tenho 3 opções de escolha. Pode ser um dos ímpares que sobrou, mas pode também ser o 2 e o 4. Escolhi um aqui, vem 2, aqui só sobraria uma única opção. Vamos fazer aqui essa operação. Aqui a gente já percebe que a gente tem 12 senhas que são ímpares. Mas você poderia usar outro raciocínio. Não é par ou ímpar? Se eu tenho 24 senhas, metade vai ser par, metade vai ser ímpar, né? Porque a quantidade de algarismos é metade par, metade ímpar. Eu poderia analisar assim também. Pensando já que é metade, você já sabe direto a resposta. Mas, calculando aqui a probabilidade, eu tenho 12 chances de ter uma senha ímpar de um total de 24. Simplificando, 1/2.
Como a questão pede em porcentagem, eu vou transformar isso em 50%. Então, essa questão 4, ela é bem bacana porque ela tem várias análises ali. Então, a gente tem que sempre tomar muito cuidado quando ele envolve a probabilidade com o princípio multiplicativo. Primeiro, você descobre as chances de combinar as coisas para depois ver qual é a chance de acontecer uma dessas coisas. Tá? Então, cuidado com questões como a questão número 4, principalmente porque, além disso, ele trouxe várias restrições. Tinham que ser apenas 4 dígitos, tinha que ser um daqueles 4 que ele escolheu, não poderia repetir e ainda perguntou de ser ímpar. Então, muito cuidado em questões que envolvem essas ideias. Certo? Vai dar tempo de a gente fazer mais uma. Vamos olhar aqui para 5 na sequência? Vitor tem uma moeda e um dado de 6 faces numeradas de 1 a 6. Ele vai jogar de forma consecutiva a moeda e o dado. Então, ele vai jogar um e joga o outro. Desse modo, a quantidade de possibilidades de combinações de resultados que podem acontecer no lançamento da moeda e do dado é dada por... O que pode acontecer aqui? Bom, na moeda é cara ou coroa, então eu tenho 2 possibilidades com a moeda. Agora, no dado, é do 1 ao 6, então eu tenho 6 possibilidades. Mas eu vou jogar a moeda e vou jogar o dado. Então, 2 moedas ali, né, cara e coroa, com as 6 possibilidades do dado, isso vai me dar um total de 12 lançamentos distintos. Porque a cara pode ser combinada com cada uma das faces, mas a coroa também. Ou seja, a alternativa correta, letra C. Certo, pessoal? Finalizamos aqui. Foi um prazer conversar com vocês. Quem sabe a gente se encontra por aí. Tchau!